Imagina se isso aqui acontece, viraria manchete internacional. Principalmente, o Flamengo ganharia um baita de um aliado. Lucas Paquetá, o maior desejo do Flamengo para a janela de transferências. Em meio ao turbilhão que envolve a acusação do jogador por participação em irregularidades em apostas, o clube entende que voltar para casa é o melhor caminho para que o meia fique à vontade para seguir a sua carreira. O Flamengo iniciou contatos com o West Ham para viabilizar a contratação. A negociação ainda é embrionária, tratada como complexa, e está sendo conduzida diretamente pelo vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. As conversas tiveram início há cerca de um mês e as partes envolvidas enxergam com bons olhos a movimentação por diversos fatores. Além de tirar Paquetá do ambiente em que é alvo de investigação, sair da Premier League pode favorecer o desenrolar do processo e atenuar uma possível punição, segundo pessoas ligadas ao craque. De quebra, o carinho do torcedor do Flamengo daria uma tranquilidade para a sequência da carreira do meia. Diante do impasse envolvendo o futuro de Paquetá, o West Ham não cogita deixar de utilizá-lo, mas entende também que deve levar em conta a oportunidade de recuperar parte do investimento de mais de 60 milhões de euros feito há 2 anos, equivalente a 300 milhões de reais. O jogador negociava com o City quando estourou a acusação em agosto de 23. O Flamengo se cerca de cuidados para não ser prejudicado em caso de punição pela Comitê Independente da Federação Inglesa, que possa ser validada pela FIFA. As portas do Ninho do Urubu estão abertas para o retorno de Paquetá nesse momento mais delicado da carreira. O jogador se animou com a possibilidade, mas falta convencer o West Ham. Lucas Paquetá está com a seleção na Copa América e tem pela frente o valioso confronto contra o Uruguai nesse sábado, pelas quartas de final em Las Vegas. No dia 23 de maio, a Federação Inglesa de Futebol FA denunciou Paquetá por má conduta com relação a apostas em 4 jogos de Premier League. Segundo a acusação formal, o jogador forçou cartões amarelos em 4 partidas entre novembro de 22 e agosto de 23. Ele era alvo de investigação desde agosto do ano passado, mas ainda não havia sido denunciado formalmente. Não há prazo definido para a FA anunciar o resultado da investigação. Na Inglaterra existe expectativa de punição pesada ao meia. Se ele for suspenso, a FIFA decidirá se o gancho se estende ao mundo todo. Isso ocorreu, por exemplo, com jogadores que foram punidos no Brasil. Paquetá nega a acusação. Revelado pelo Flamengo, Lucas Paquetá se transferiu para o Milan em janeiro de 19. Um ano e meio depois, foi vendido ao Lyon. Após 2 boas temporadas na França, ele seguiu para o West Ham em agosto de 22. E a condição, segundo novas atualizações, está na mesa. O West Ham só aceita negociar Paquetá se for de maneira definitiva. O Flamengo sabe disso e se cerca de cuidados jurídicos que justificam o investimento para trazer de volta para casa o meia da seleção brasileira. O risco é iminente à operação. Está claro para o Flamengo que em condições normais de mercado não haveria nenhuma possibilidade de repatriar Lucas Paquetá a essa altura da carreira. Há 2 anos o West Ham investiu mais de 60 milhões de euros no jogador e o valor estimado antes da acusação era perto dos 100 milhões de euros. Nesse cenário, os ingleses são taxativos, aceitam sim negociar, mas sequer sentam na mesa para discutir empréstimo. Diante do risco de uma grave punição, o West Ham entende que recuperar ao menos parte do valor investido é a única alternativa que lhe resta. Em negociação há cerca de um mês, o Flamengo sabe que há no mínimo 3 semanas que uma sessão temporária com compra condicionada a julgamento é rechaçada pelo clube de Londres. Internamente há uma estimativa de que o veredito da investigação não sairá em um período breve e há recursos suficientes para mantê-lo em atividade mesmo em caso de sanção. O City encaminha a contratação em fim de Savinho e o Atlético deve lucrar com a negociação. O clube inglês tem tudo certo para contar com o atleta, de jornalista europeu. Revelado nas categorias de base do Atlético, Savinho enfim será jogador do Manchester City, da Inglaterra, na próxima temporada. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista do mercado de transferências europeu. Ele garantiu nesta terça-feira 2 que o negócio foi selado. Savinho pertencia ao Troyes da França, equipe administrada pelo grupo City, assim como o clube inglês. Na última temporada, o atleta estava emprestado ao Girona da Espanha, clube também comandado pelo grupo City, onde se destacou. O jogador de 19 anos foi um dos destaques do Girona no Campeonato Espanhol na temporada 23-24. Savinho marcou 9 gols e distribuiu 10 assistências em 36 jogos disputados na competição. O clube espanhol foi a sensação da competição. Ao longo do ano, chegou a ser líder e terminou em 3º colocado, atrás apenas de Real e Barça. O bom desempenho na Espanha levou o Savinho à seleção brasileira. O atacante foi convocado por Dorival para a disputa da Copa América. Na última sexta-feira 1, ele foi titular e marcou um dos gols na vitória brasileira por 4-1 sobre o Paraguai, pela 2ª rodada do grupo D do torneio. O Atlético deve lucrar com a venda. Dono de 12,5% dos direitos econômicos do jogador, o Atlético deve receber parte do valor
valor da venda de Savinho ao Manchester City. Além disso, o clube mineiro irá lucrar a partir de um pequeno percentual previsto pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, por ser equipe formadora do jovem atleta. O valor da transferência não foi divulgado, porém o grupo City teria recusado ofertas de 40 milhões de euros, cerca de 214 milhões de reais, de outros clubes europeus por Savinho. Portanto, o valor das propostas recusadas pode ser usado como referência na negociação com o Manchester. Caso o valor da venda seja de 214 milhões de reais, o Atlético pode receber até 29,8 milhões de reais pela negociação. O KDB descartou ida para a Arábia e conta que Pep Guardiola é compreensível sobre saída do City. O apoiador de 33 anos tem vínculo até junho de 25. O meia belga foi eliminado na Eurocopa quando jogava pela seleção da Bélgica e acabou perdendo para a seleção francesa. E o meia KDB abordou os rumores de uma provável transferência para o futebol saudita. O belga, que tem contrato com o City até junho de 25, descartou uma mudança de ares, mas afirmou que Pep Guardiola é bastante compreensivo em relação à saída de atletas do clube inglês. Sobre ficar no City, sim, li muitas manchetes sobre uma transferência para a Arábia Saudita, mas eu não falei com ninguém. Se houver uma boa oferta e você disser ao Pep Guardiola que quer sair, então é possível. Isso pode ser diferente em outros clubes, mas nunca indiquei que quero sair, afirmou KDB, que tirou quaisquer dúvidas nisso tudo. Sobre a questão financeira, De Bruyne afirmou que o que recebe no City é um valor excepcional para os padrões gerais, porém, uma oferta do futebol saudita tem padrões que são ainda maiores. Nas palavras dele, eu tenho dinheiro mais do que suficiente, mas se vier uma quantia absurda, então é também para minha família, para os meus parentes, meus netos, meus bisnetos e meus amigos, mas nada que confie, estou por aqui. Lembrando que De Bruyne tem uma trajetória mais do que extensa no City. Ele chegou ainda nos primórdios de Pep Guardiola e se tornou para muitos, no mínimo, o top 3 de maiores meio-campistas de toda a Premier League. O Chelsea aos poucos vai ficando forte para a disputa da temporada e anunciou nesta segunda-feira a contratação de Marc Guiu, cria do Barcelona. O atacante de 18 anos assinou contrato de 5 temporadas com os Blues e ficará em Stamford Bridge ao menos até 2029. O Chelsea assinou a cláusula de rescisão do jogador e pagará ao Barcelona 6 milhões de euros, o equivalente a 36 milhões de reais na cotação atual. Lembrando que ele tinha mais um ano de contrato com os catalães. O Guiu estreou pelo time principal do Barcelona em 23. O atacante alternou entre o time principal e a equipe B do Barça na temporada passada. Sob o comando de Xavi Hernández, ele marcou 2 gols em 7 jogos disputados e com a camisa blaugrana acabou dando adeus. E falando em Chelsea, os Blues querem trazer o zagueiro Murilo do Corinthians para a próxima temporada e já sabem exatamente quando podem pagar pelo jogador. Inclusive, de acordo com informações do jornal inglês The Guardian, traçou um plano para o brasileiro ser enfim contratado. Segundo o veículo, a diretoria dos Blues consultou o Nottingham Forest sobre a atual situação do ex-Corinthians e ouviu que o clube deseja algo em torno de 70 milhões de euros, especificamente 490 milhões de reais nas cifras atuais. Murilo chegou ao Forest em agosto de 23 e em menos de um ano caiu nas graças da torcida do clube, sendo uma das revelações da última temporada da Premier League após ser eleito jogador do ano dos Foresters. E para reduzir essas elevadas cifras, o Chelsea tem como trunfo incluir Trevoh Chalobah, que pode atuar como zagueiro e lateral no negócio. Ainda de acordo com o jornal, o clube londrino já tenta convencer Chalobah a se transferir para o Forest, apesar de certa resistência do jogador, que deseja ir para uma equipe que dispute competições europeias. O zagueiro brasileiro foi contratado por 14 milhões de euros pelo Forest junto ao timão. Desde que se transferiu para a Inglaterra, o Murilo disputou 36 partidas e ainda registrou 2 assistências. Um jogador no futebol brasileiro que foi anunciado chama-se Alan, apresentado nessa terça 2, e o volante de 33 anos se declarou ao Glorioso, clube que sempre foi torcedor e agora terá a oportunidade de vestir a camisa alvinegra dentro de campo. Tô muito feliz de estar voltando pro Brasil após 12 anos, ser recebido dessa forma em um clube que sempre fui torcedor, ser recebido pelo Botafogo dessa maneira, sem dúvida me deixou feliz. Sem dúvida, uma emoção diferente. Eu, quando criança, tive a oportunidade pela primeira vez de ir ao Maracanã para ver o Fogão. Não vejo a hora de entrar no Newton como jogador do Botafogo e sentir aquela adrenalina vestindo a camisa do clube que sempre sonhei. Antes de ser anunciado pelo Botafogo, o nome de Alan foi vinculado ao Vasco, clube que o revelou pelo fato de Felipe Coutinho, amigo pessoal, estar voltando a São Januário. Porém, o volante negou qualquer contato do Cruz Maltino e deixou claro que jamais ficou balançado em desfazer o acordo que havia firmado com o Glorioso. Alan, que teve passagens por Napoli e Everton, já começou a treinar com novos companheiros, porém só poderá estrear depois do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências no Brasil. O Verdão iniciou o contato nas conversas pela contratação do Gabi, que agora está a 6 meses do fim do vínculo no Rio de Janeiro, tendo liberação para assinar pré-contrato com outros clubes. Ainda sem proposta formalizada, o clube alviverde aguardou o período permitido para abordar o atleta, porque antes de julho se caracterizaria como um assédio, e agora estuda cenários possíveis para contar com o atacante. Para contar com o Gabi ainda nessa janela, o alviverde precisaria investir
investir em uma compensação financeira ao Flamengo, que tem contrato com o Gabigol até dezembro e é rival direto na disputa pelo título brasileiro. O Gabi está afastado dos jogos desde as declarações do empresário, Júnior Pedroso, sobre a intenção de trabalhar seu futuro fora do Fla, porque ele tem 5 jogos na Série A e há um limite de 7 para poder se transferir a outras equipes. A janela estará aberta até 2 de setembro. O clube entende que se não for viável uma saída nas próximas 2 semanas, ele seguirá exercendo o contrato até o fim, e a renovação com a proposta recente recusada de 1 ano de extensão e aumento salarial ainda é vista como difícil. Assim, outro cenário melhor estudado pelo Verdão é de acertar com Gabigol um pré-contrato para a próxima temporada. Assim evitaria a necessidade de pagar ao Flamengo na negociação. É bem verdade que a temporada do Manchester United foi muito abaixo do esperado. Eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões e longe de lutar pela Premier League, o clube inglês optou pela permanência de Erik ten Hag. Mesmo assim, a ideia da diretoria é de uma reconstrução. Dito isso, alguns jogadores podem acabar sendo vendidos nessa janela, incluindo o Brazuca Antony, contratado em 2022 por 110 milhões de euros. O atleta não rendeu o esperado e se tornou uma das maiores decepções da história recente do clube, tendo em vista o montante investido para tirá-lo do clube Ajax da Holanda. O United sabe que não vai recuperar todo o valor investido, mas visando uma reformulação no plantel, deseja negociá-lo nessa janela. Desvalorizado no mercado, Antony pode acabar vestindo as cores do São Paulo, mesmo clube que o formou como profissional. Pelo menos é o que garante o portal Nação Tricolor, que divulgou que há interesse da diretoria em repatriar o jogador formado em Cotia. A cúpula são paulina estaria analisando a situação do atleta para prosseguir ou não com a negociação, que sequer foi iniciada. O São Paulo entende que o negócio é extremamente complicado, muito por conta do alto salário do atleta. Outro ponto importante é que o United só aceitaria vendê-lo por um valor alto, algo impensável para a realidade financeira do clube. Ou seja, caso o clube paulista prossiga com interesse, deve tentar uma negociação por empréstimo. É isso, mercado da bola concluído. Eu espero realmente que você tenha gostado de chegar até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!